Essa semana chegamos na segunda temporada de Loki, que começa, olha só, exatamente um segundo depois do final da primeira temporada de Loki. Pra quem não tá sabendo, essa aqui é a nossa saga Marvel, onde estamos trazendo aqui toda semana um vídeo de todas as produções do MCU em ordem cronológica. Falamos de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, e por conta da alteração do tempo, o Loki foi retirado da linha do tempo, pego pela AVT e parou em um lugar que fica fora do tempo e espaço. E toda a série dele acontece fora do tempo. Logo, ela tem que ser trazida aqui após Vingadores Ultimato, com um plot, uma história simplesmente insana de absurda, mostrando qual que é o verdadeiro e glorioso propósito desse herói. Sim, desse herói, que era o primeiro e o maior vilão dos Vingadores e se tornou o maior herói de todo o universo Marvel, melhor, todo o multiverso Marvel. Ninguém estaria vivo se não fosse o glorioso propósito desse cara. Eu sei que tipo de Deus eu preciso ser. Pra vocês. Pra todos nós. Já deixa o seu like aí em homenagem a esse personagem absurdo e bora falar dessa segunda temporada com todos os detalhes, referências, easter eggs até o lançamento de Vingadores Doomsday. O mais difícil a se fazer era o que precisava ser feito. E por difícil, eu quero dizer impossível. Obrigado, Mobius. A segunda temporada começa com o Loki sendo perseguido pela AVT, e um detalhe aqui é que ninguém conhece o Loki, porque ele foi jogado para o passado da AVT, antes dele chegar lá na primeira temporada. Por isso que ninguém reconhece ele, porque a Sylvie jogou ele pelo tempo e pede daquele que permanece. Mobius, sou eu! Eu não te conheço. Detalhe que isso aqui já estava planejado e orquestrado por aquele que permanece para o Loki de fato ser jogado para o passado quando ele perdesse a luta para Sylvie no final da primeira temporada. Ou seja, tudo planejado pelo cara, porque ele sabe tudo, ele viu tudo e ele traçou todo o caminho do Loki até este momento que vai ser o final da segunda temporada. Até onde de fato o Loki quebra tudo e muda tudo. Eu pavimentei a estrada. Vocês só seguiram um caminho. O Loki para na sala de controle da AVT com um telão completamente diferente, provando de fato que ele está no passado. O telão cai e quebra o piso. Por favor, me diz que sabe o que está acontecendo. E aí então que o personagem tem um deslize temporal. É um efeito no corpo do Loki que faz ele viajar entre o tempo e o espaço, indo tanto para o futuro quanto para o passado em diversos lugares diferentes. Porém, o Loki não sabe o que está acontecendo com ele, nem o que é isso, e tem outro deslize temporal novamente. E aí então que mostra a B15 e o Mobius vendo o telão ali da AVT, vendo todo o multiverso sendo aberto e eles pensando em contar para todo mundo dali o que de fato está acontecendo. Ei, tudo o que você tem feito está errado e os seus deuses morreram. Como as pessoas vão receber isso? O Mobius e a B15 são chamados para a sala de guerra, onde eles decidem então parar de podar todas as ramificações. Digam à AVT para parar de podar imediatamente. E ali vemos que temos pessoas dentro da AVT que, por mais que eles descobriram a verdade, ainda querem continuar podando tudo. Já o Loki, ele também vai para a sala de guerra, nessa mesma sala de reunião, porém ao invés de estar ali no presente, ele na verdade está no passado por conta dos deslizes temporais que ele teve. E ali ele descobre um áudio do Kang conversando com a Ravonna, e os dois na verdade se amavam antes de tudo. Ravonna Renslayer, você é maravilhosa. E falam o bordão da AVT, que na verdade não era da AVT coisa nenhuma, e sim porque os dois se amavam. Por nós, por todo o tempo. Sempre. É aí que o Loki desliza no tempo, vai parar no presente e mostra para todo mundo ali na sala de reunião a verdadeira parede da AVT. Foi ele que construiu esse lugar. Foi ele que roubou as suas vidas. Em conversa com o Mobius, o Loki conta tudo o que aconteceu no final da primeira temporada com o Kang. Guerra, e está vindo pra cá. Tudo o que ele fazia, a podagem, a preservação da linha do tempo sagrado era pra se prevenir demais dele. Não tinha uma escolha simples, não tinha outro jeito. E diz que a AVT é todo o domínio que ele tem e todo mundo trabalha pra ele e teve suas memórias apagadas.
Ele construiu esse lugar. Não. Ele apagou as suas memórias. E ele obviamente fez isso mais de uma vez. Avisa que a Miss Minutos trabalha para o Kang e o Mobius leva o Loki para o Ouroboros, lá nos últimos andares da AVT, para tentar resolver o problema de deslize temporal. Sou Ouroboros. É um prazer te conhecer. Ouroboros. Chegando lá para conversar com o Ouroboros, o Loki tem um deslize no tempo e vai parar no passado. Enquanto o Mobius conversa com o Ouroboros no presente, o Loki conversa com ele no passado. Eu conheço. Sim, no futuro. Bom, é o seu futuro. Meu presente. É complicado. E é super insano essa cena, porque a conversa que o Loki tem com o Ouroboros no passado altera o presente, que é o futuro, fazendo as coisas mudarem. Onde ele não tinha um projeto para ajudar o Loki, foi conversando e no presente passou a ter. Precisa chegar até o tear temporal para o extrator poder puxar o Loki diretamente do fluxo temporal. Eles conseguem criar uma forma ali para tirar o deslize temporal do Loki e no meio dessa conversa descobrem que ela está tendo uma crise de energia. Então a linha do tempo está se ramificando agora? Aposto que é o que está causando os picos de energia. E ali descobrem que, na verdade, quem projetou toda a AVT foi o Ouroboros. Ramificações estão sobrecarregando o tear temporal. Ali o Ouroboros revela que o tear temporal é onde eles pegam a linha do tempo bruta e transformam ela em uma linha visível. É onde o tempo bruto é refinado em uma linha do tempo física. E o fato de ter infinitas ramificações agora está sobrecarregando o tear temporal, fazendo ele entrar em crise e na sua destruição iminente. Ele não foi construído para tecer tantas novas ramificações, então está sobrecarregado. A B15 vai enfrentar a traidora da AVT, tá querendo podar as ramificações. Enquanto isso, o Mobius está seguindo o plano do Ouroboros em ter que podar o Loki no momento certo para tirar o deslize temporal e ele puxar ele através do tear temporal. Porém, o Loki tem um deslize temporal e é jogado para um outro lugar no tempo. O Mobius consegue conectar o extrator ali para puxar o Loki do tear temporal, só que o Loki precisa ser podado. Dá mais tempo pra ele. Ele ainda pode conseguir. É então que descobrimos que, na verdade, o Loki do presente foi parar no futuro e ele foi podado pelo Loki do futuro, sem saber que foi podado pelo Loki do futuro, vendo a Sylvie no elevador, sendo puxado pelo tear temporal e conseguindo tirar o seu deslize temporal do seu corpo, salvo pelo Mobius. Fazendo assim ele voltar pro presente. Nós temos que achar a Sylvie. O episódio 2 começa com o Mobius e o Loki indo atrás do X5, que é um dos traidores da AVT que queria podar todas as ramificações. E ali ele está escondido no ano de 1977 na linha principal da Marvel. Tanto que vemos um pôster do Kingo, sim, um dos Eternos que estão vivendo no planeta Terra desde 2000 anos antes de Cristo. Bom, esse é meu tataravô, que é parte dessa grande dinastia na história de Bollywood. E entre esses posters de cinema, temos um pôster do Phone Man, um dos heróis da Marvel que o poder dele é ser um telefone ambulante. Ali no cinema está passando o filme de Brad Wolf, Zeniac, que nos quadrinhos da Marvel é um dos vilões ali dessa editora. Ele está fugindo? Ele tá fugindo. E então que os dois encontram o X5 disfarçado de Brad Wolf, perseguem ele e o Loki utiliza os seus poderes de ilusão e até mesmo um novo poder aqui, controlando as sombras, que é uma dimensão completamente diferente que vive no universo principal da Marvel, manipulando as sombras igual o Gore conseguia fazer com a Necro Espada, mostrando um novo poder do Loki. Eu achei que foi na medida. Eles prendem o X5, pegam o Tempipad do cara, estudam ele e descobrem que a Miss Minutos está ajudando a Ravonna Renslayer. Em conversa, o Loki acaba falando que todo mundo se descontrola e tudo mais, citando os eventos de Vingadores 1. Fui até a Terra, mantive Nova York inteira como refém com um exército alienígena. Eu tentei usar a joia da mente no Tony Stark. Não funcionou. Então joguei ele do prédio. Eu me descontrolei. Às vezes, as emoções tomam controle. Enquanto isso, o Ouroboros percebe que ele precisa da aura temporal daquele que permanece para conseguir consertar o tear temporal. É aí então que o Loki começa a torturar o X5, esmagando ele para tentar descobrir aonde está a Sylvie. Só me conta onde a Sylvie está.
Eles vão para a ramificação do tempo de 1982 e encontram ela como uma atendente de McDonald's. E é aí que ela usa os seus poderes de ler a mente no X5 para descobrir o que de fato está acontecendo. Descobrem que diversos soldados da AVT a atraíram e vão podar diversas e milhares de ramificações. Eles vão lá, lutam contra todo mundo, unindo seus poderes. Não pense em graça. Só que é tarde demais e zilhões de pessoas no multiverso são mortas com as bombas de poda deles. E por conta disso, eles conseguem encontrar a Ravonna Renslayer em uma das ramificações. A Sylvie abandona todo mundo ali da AVT e vai viver a sua vida na ramificação que ela estava. O episódio 3 mostra pra nós o que a Ravonna Renslayer fez após sair ali pelo portal do Tempipad no último episódio da primeira temporada. Ela foi para Chicago de 1868, com a Miss Minutes entregando o livro da AVT que foi escrito pelo Ouroboros para o Victor Timely, que é a variante que vai vir a se tornar aquele que permanece. O Mobius e o Loki vão atrás da Ravonna Renslayer, exatamente para o mesmo local que ela estava, e ali falam que ela viajou para o futuro nessa ramificação, indo para o ano de 1893. Esse aqui é o ano que teve a Exposição Mundial Colombiana. É o mesmo local que teve a disputa entre Thomas Edison e o Nikola Tesla. Ali, tanto que ali vemos 17 bandeiras de países diferentes que estavam presentes nessa exposição, até mesmo o próprio Brasil. E ali também nessa exposição tem a primeira roda gigante do mundo. Eles passam por uma espécie de um teatro chinês que vai vir se tornar aí referência em Los Angeles, criando um teatro chinês lá muito famoso, que é um cinema, e tem diversos episódios de produções da Marvel que passa ali na frente desse teatro chinês. Tanto como o especial de Natal de Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro 3 e até mesmo uma série de Wonder Man. Eles param ali na frente de uma exposição, de um stand ali da cultura nórdica, com os 3 deuses nórdicos na frente. O Thor, o Odin, com as mesmas armaduras de Thor 1, e ali do lado temos o Baldur, que é irmão do Thor, que foi completamente ignorado aqui pelo universo da Marvel no cinema. E por que incluiriam Baldur? Ninguém ouviu falar dele? Claro que ouviu. Baldur, o bravo. O Thor não é tão alto. É então que eles encontram a apresentação daquele que permanece, do Victor Timely, antes de se tornar o quem ele realmente é, e ele fala ali sobre o tear temporal apresentando pra todo mundo. Essa aqui é a mesma cena que apareceu na cena pós-créditos de Homem-Formiga 3 Quantumania. É ele. Ali ele apresenta o tear temporal e como ele consegue tirar a energia da linha do tempo para gerar energia absurda. E ali a gente consegue ligar o ponto de 1 mais 2, praticamente sabendo ali que toda a energia da AVT pertence ao tear temporal. Amigo! Eles começam a perseguir o Victor Timely e a Sylvie chega lá pra matar o cara. Eles começam a lutar, a Miss Minutes fica gigante pra assustar todo mundo e o Victor Timely escapar, junto com a Ravonna Renslayer e a Miss Minutes. Ali a Miss Minutes conta que ele criou a AVT e precisam dele para salvá-la. O Victor Timely não perde tempo em trair a Ravonna Renslayer depois que ela diz que eles vão ser parceiros para sempre, obviamente sendo manipulado pela Miss Minutes. Você ouviu ela, Victor? Parceria. Tchau. A Ravonna Renslayer aparece ali pra matar o cara e sequestrar ele porque ele a traiu. É aí então que o Loki, a Sylvie e o Mobius chegam ali pra salvar o cara e levam ele pra AVT. E a Sylvie, antes de ir para a AVT, simplesmente joga a Ravonna Renslayer com a Miss Minutes para o mesmo local aonde aquele que permanece está morto. Foi bobeira dele transformar em inimigo alguém que sabe todos os segredos dele. O episódio 4 mostra pra nós que o tear temporal e a linha do tempo já está sendo destruído. E a Miss Minutes mostra pra Ravonna Renslayer que aquele que permanece a traiu. E percebemos ali que ela foi a general do cara controlando toda a AVT, a podar todas as ramificações, e os dois juntos venceram a primeira batalha multiversal e derrotando todos os Kangs. E isso aqui é a cena da gravação que nós vimos com o Loki no primeiro episódio. É nessa cena aqui, no passado, então, que mostra como aquele que permanece apagou a memória da Ravonna Renslayer. E essa cena termina com as duas personagens ali se unindo para derrotar aquele que permanece.
que nós não precisamos dele. Talvez nunca tenhamos precisado. Enquanto isso, o Victor Timely conhece o Ouroboros e os dois personagens descobrem que o trabalho um do outro foi inspirado no trabalho um do outro, sem saber quem de fato criou o primeiro trabalho, gerando o Ouroboros, a cobra comendo o próprio rabo. Não, se o seu trabalho é baseado no trabalho dele e o trabalho dele é baseado no seu trabalho... Qual veio primeiro? Isso aqui praticamente então se chama um paradoxo de Bootstrap. É quando a sua ação do futuro altera uma ação do passado, que faz justamente essa ação vir a criar a sua ação do futuro que altera a do passado, sem saber o que veio antes. É como se fosse uma cobra comendo o próprio rabo. Eles bolam um plano que é aumentar os anéis do tear temporal para suportar as novas ramificações e linhas do tempo. Ouroboros e Victor Timely trabalham nesse novo projeto do tear temporal. Enquanto isso, o Loki vai lá dar uma conversada com a Sylvie e acaba citando ali os eventos de Thor 1 quando ele é banido para a Terra. Quer dizer, quando o Thor é banido para a Terra. Há alguns anos o meu irmão foi banido de Asgard e enviado para a Terra. E quando ele voltou, ele estava diferente. Ele fala que aquilo mudou o Thor. O fato de ter conhecido a Jane Foster, um amor verdadeiro. Quase que dando a entender aqui, entre linhas, que ele realmente, de fato, se apaixonou pela Sylvie e isso mudou ele. Pensei que fosse uma fraqueza dele. Zombei dele. É nessa conversa que o Loki fala pra ela que é muito fácil destruir as coisas e botar fogo em tudo. O difícil é ter esperança que as coisas possam melhorar. É nesse momento que percebemos que o Loki quer proteger tudo e todos, e ele tá tentando encontrar uma forma de fazer isso. Aniquilar é fácil. Destruir totalmente coisas é fácil. Tentar consertar o que está quebrado é difícil. Esperança é difícil. E aqui agora é interessante, porque a Ravonna Renslayer chega ali na prisão onde estão diversos soldados traidores da AVT para fazer eles trabalharem para ela, citando ali que apenas se passou algumas semanas desde o início da série de Loki, primeira temporada. Eu fiquei fora há alguns dias. E esse lugar está a horas de se tornar uma cratera no cosmos. Ela simplesmente mata todo mundo que estava lá preso, deixando apenas os X5 que aceitou trabalhar para ela. E essa cena é bizarra, vendo o quanto a Miss Minuto se divertiu e ficou feliz vendo as pessoas sendo esmagadas até virar apenas poça de sangue. A B15 vê que todo mundo ali morreu e a Miss Minutos começa a corromper todo o sistema da AVT. O X5 consegue capturar o Victor Timely e a Miss Minutos separa o Loki da Sylvie com o elevador. E então vemos justamente a cena do futuro aonde o Loki poda ele mesmo, só que do ponto de vista dele do futuro e não mais dele do passado. Eu prometo que isso vai fazer sentido. É aí então que o Ouroboros consegue desligar o sistema de defesa da AVT para permitir magia ali dentro. É aí então que a Sylvie controla o X5 mentalmente para podar a Ravonna Renslayer e mandar ela diretamente para o vazio. Eles ativam o acesso do tear temporal com a aura do Victor Timely, que aceita levar o amplificador do tear temporal pessoalmente até lá, só que ele morre instantaneamente assim que bota o pé para fora. É logo em seguida que simplesmente o tear temporal é explodido, matando todo mundo e destruindo a AVT completamente. Só que o episódio 5 começa com o Loki tendo um deslize temporal. O que aconteceu aqui é que o Loki, ao podar ele lá no elevador, ele do futuro podando ele do passado, fez tirar o deslize temporal do Loki do passado. E quando ele fez isso, o deslize do Loki do passado passou para o dele do futuro. Por isso que ele conseguiu ter esse deslize temporal só agora. Então aqui agora, o Loki do futuro está no passado, que é o presente ali da série. Tem o passado, presente e futuro, o Loki do futuro tá no presente. Então aqui agora, o Loki do futuro está no passado, que é o presente ali da série. Tem o passado, presente e futuro, o Loki do futuro tá no presente. E ali vemos ele criando um paradoxo de Bootstrap, onde a participação dele, a ação dele aqui nessa cena, faz gerar a ação futura, que faz gerar a ação anterior. Então ali tem toda a realidade sendo destruída por um buraco negro, que foi o que o Ouroboros disse antes, fazendo tudo se tornar um macarrão gigantesco sendo destruído. E isso aqui vai dizer que não lembra bastante os poderes da Wanda simplesmente espaguetificando
o Reed Richards em Doutor Estranho 2. É ali então que vamos para a linha do tempo ramificada em 1962. Diretamente em São Francisco, numa das prisões mais famosas aí da humanidade, que é a prisão de Alcatraz. Estão todos aqui? Quem é você? De novo não. Aqui então, essa cena está replicando a fuga de Frank Morris e os irmãos Joan e Clarence Anglin, que de fato fugiram na vida real dessa prisão. É verdade, você disse que seu nome era Frank. E é. Aqui os irmãos são interpretados pelos dois diretores da segunda temporada de Loki, o Justin Benson e o Aaron Moorhead. O outro personagem aqui é o próprio Casey, que nós vimos na primeira temporada de Loki. Qual é o seu nome? Casey. Me dá o Tesseract ou eu te descamo como um peixe, Casey. E ele sendo chamado de Frank Morris, ou seja, quem ele era antes de se tornar um personagem ali da VT, justamente o próprio cara que conseguiu escapar da prisão. E depois vemos a B-15 em 2012 como uma pediatra cuidando de uma criança, que é o mesmo ano em que Nova York é atacada pelo Loki e os Chitauris. Funciona muito bem pra você. Vai te ajudar a ficar boa rapidinho, mas você vai ter que usar ele por 6 semanas, tá? Já aqui o Mobius está em 2022, em uma linha do tempo ramificada alterada. Talvez se 2022 não tenha sido sofrido pelo estalo do Thanos, dando a entender então que aquele que permanece pegou todas as variantes ali da AVT, não da linha principal do tempo, mas de todo o multiverso. A AVT acabou. Você quer dizer ATV? E ali o Mobius é um vendedor de jet ski, mostrando pra nós o porquê que ele gostava tanto de jet ski na primeira temporada. O Loki visita ele e tem um deslize temporal, indo direto para 1994 conversar com o Ouroboros e explica pra ele o deslize temporal. Também está se movendo pelo espaço. É como se você fosse uma versão melhor de um desses temp pads. E detalhe, o escritório aqui do Ouroboros na linha do tempo é muito parecido com o escritório dele dentro da AVT. É então que o Ouroboros fala que o deslize temporal do Loki leva ele para o presente, passado e futuro em diversos lugares no tempo, diversos lugares na linha do tempo e sempre com algum propósito. Essa é a parada, o deslize temporal leva ele sempre para os lugares que ele precisa. Mas não é aleatório, porque você sempre termina perto exatamente das pessoas que você estava procurando. Então o Ouroboros sugere que ele consegue sim de fato controlar esses deslizes temporais, porque eles não são aleatórios. E ele só precisa descobrir como controlar esses poderes para descobrir o propósito desses poderes para conseguir controlar ele dessa forma. O Loki fala que o propósito dele é proteger todos da AVT para evitar que aquele que permanece destrua tudo. Porque se eu não conseguir impedir que a AVT seja destruída, não vai haver nada para nos proteger contra o que está vindo. É nesse momento que o Loki entrega o livro da AVT que o Ouroboros criou no futuro para o Ouroboros criar um temp pad. Me diz você escreveu? Escrevi? Escreveu. Com o propósito de enviar ele para a AVT, porém nesse momento o Loki tem um deslize temporal. O deslize leva ele justamente para a casa do Mobius. E ali eles começam a conversar até que o Ouroboros chega criando um temp pad depois de alguns meses. O quê? Como construir um temp pad tão rápido? Eu não chamaria 18 meses de rápido. E ali decidem tirar o Mobius do lugar justamente para salvar todo o multiverso. Do que tava me chamando mesmo? Mobius. Até que é um nome legal. Justamente utilizando o fato que ele precisa salvar os seus filhos. Só por isso que o Mobius ajuda. E nesse processo eles também recrutam tanto a B-15 como também o Cassie. Porém aqui na teoria deles, para o Loki conseguir controlar o seu deslize temporal, ele precisava reunir todo mundo que estava junto com ele no momento que o tear temporal foi destruído, para que ele pudesse ter um deslize temporal para exatamente aquele momento do final do episódio anterior. E ele vai então se encontrar com a Sylvie. Loki, é claro que eu sei quem você é. O quê? Ele conversa com ela em um bar que tem ali um jogo de fliperama justamente do filme em que o X5 estava fazendo. E ali descobrimos que a Sylvie, na verdade, fugiu da AVT quando o tear temporal estava sendo destruído. Ela abandonou todo mundo para seguir com a vida dela. As vidas deles foram reiniciadas quando o tear... Eu sei, eu tava lá. Porém, nessa conversa, a Sylvie faz o Loki perceber o seu verdadeiro motivo de querer fazer tudo isso aqui, que é para salvar os seus amigos e não ficar sozinho. Eu quero meus amigos de volta.
Eu não quero ficar sozinho. Nessa conversa, a Sylvie fala que não vai ajudar o Locke, ela fica no seu universo, o Locke vai embora. Cada um tá escrevendo a própria história agora. E ela vê todo o seu universo sendo destruído aos poucos. E sem alternativa, vai ajudar o Locke. Vão ficar bem, senhor. Não, não vão. O Locke então consegue reunir todas as pessoas que estavam com ele no momento em que o tear temporal foi destruído e ele teve o deslize temporal. Só que isso aqui não basta. Todo mundo começa a morrer. Todo o universo que ele está começa a ser destruído. Afinal, era um problema de ficção. E é bem nesse momento que ele consegue controlar o deslize temporal. Que é quando ele descobre quem deve se sacrificar para salvar o universo. Não tem a ver com onde, quando ou por quê. Tem a ver com quem. E aqui ele fala que agora ele é capaz de reescrever a história. Eu posso reescrever a história. Se tornando assim o que o Locke vai vir se tornar nos quadrinhos, que é o Locke, o deus das histórias e não o deus da mentira. O último episódio começa com o Locke tendo um deslize temporal e sendo jogado para o final do quarto episódio, com o Victor Timley morrendo e pensando o que ele pode fazer de diferente para mudar o futuro. Outra vez, mais rápido. Ele tenta ser mais rápido, voltando várias vezes no passado, tentando acelerar o processo. E todas as suas tentativas dão errado. Outra vez. Outra vez. E é então que ele tem a brilhante ideia de aprender tudo, estudando por milhares e milhares de anos sobre física e engenharia. E mecânica igual o Ouroboros. Quanto tempo vai levar para eu saber tudo que você sabe sobre mecânica, física e engenharia? Décadas. Séculos. Ele consegue recriar tudo muito mais rápido e mesmo assim o tear temporal é destruído. Não se pode escalonar para o infinito. E é ali que ele descobre que as ramificações são infinitas, se multiplicando infinito vezes infinito por segundos. Duplicando e expandindo numa taxa infinita. E é nesse momento que o Locke fica sem saída. E ele fica pensando, vou voltar para o final da primeira temporada, quando a Sylvie tá lutando contra ele para matar aquele que permanece. Para. O Locke fracassa diversas vezes tentando impedir a Sylvie de matar aquele que permanece, com ela falando que só vai conseguir fazer isso se matar ela. Sylvie, tem que parar! Vai ter que me matar. E é nesse momento que o Kang revela que ele sempre soube sobre os deslizes e toda essa história o tempo todo. Sei sobre os deslizes. É bem nessa conversa que o Locke tem com o Kang, e quando ele realiza tudo isso aqui, ele fala uma frase: morremos com quem morre, nascemos com os mortos. Morremos com quem morre, nascemos com os mortos. Essa aqui é uma frase de um poeta chamado T.S. Eliot, que tem o significado que o tempo e a história não são lineares. Que quando alguém morre, uma parte de nós se vai com essa pessoa. Porém, os mortos também renascem em nós, através das memórias que fazem parte de nós agora e o legado que essa pessoa deixa em nós. Deixando assim uma conexão eterna com o que se foi e o que ficou. O fato do Locke dizer essa frase e aquele que permanece simplesmente não entender o que ela significa, mostra que aquele que permanece simplesmente não se importa com nenhuma pessoa. Ok, tá. Aquele que permanece tenta mandar o Locke de volta pro loop para ficar lutando com a Sylvie. E nesse momento, o Locke simplesmente congela o tempo, mostrando um novo poder simplesmente absurdo. Não só agora capaz de viajar entre o tempo e o espaço da forma que ele desejar, como também controlar e parar o tempo. O cara se tornou praticamente uma joia do infinito do tempo. É então que o Kang fala a verdade sobre o tear temporal, que ele deleta todas as ramificações automaticamente, mesmo se deixar elas sendo ramificadas. Ele deleta aquelas que não deveriam estar lá. Todas elas, exceto... deixando apenas a linha principal do tempo existindo. Ele fala que nesse processo aí a AVT é completamente destruída, mas depois é só recriar ela novamente.
O Kang fala pro Loki que simplesmente não tem outra saída e que todas as vidas só vivem por causa dele, que tá ali no fim do tempo se sacrificando o tempo todo sozinho para deixar todo mundo vivo. Mas o resultado dessa equação permanece. Você perde. O Loki simplesmente não aceita isso aqui. Ele fala que ele vai arranjar um jeito de salvar todo mundo. Eu vou mudar a equação. É então que ele viaja no tempo diretamente para o primeiro episódio da primeira temporada, conversando com o Mobius. E nessa conversa que ele tem com o Mobius, ele descobre que para fazer o certo não significa que vai ser a melhor coisa do mundo. Para fazer o certo existe um sacrifício. Muitos propósitos são mais fardos do que glórias. Nessa conversa, o Mobius conta uma história de uma variante de 8 anos de idade que simplesmente matou 5.000 pessoas. E eles foram enviados para podar essa variante. Uma variante que seria responsável por 5.000 mortes. E que o mais difícil a se fazer é fazer o que deve ser feito. E confie em mim, você nunca vai querer ser o cara que evita o propósito porque não vai querer viver com esse fardo. E ali, nesse momento, o Loki descobre que o seu fardo e o seu propósito glorioso é se sacrificar para que os outros possam viver. Mais difícil a se fazer. Era o que precisava ser feito. E por difícil, eu quero dizer impossível. É nesse momento que ele acha que ele precisa matar a Sylvie para que ela não mate aquele que permanece. A única forma de qualquer coisa É sobreviver. se eu nunca matar aquele que permanece naquele momento. E na conversa que ele tem com ela, ela fala pra ele: a gente tem que morrer tentando salvar todas as vidas. Não só o universo principal, mas morrer tentando para salvar todo o multiverso. É pra dizer que não podemos morrer tentando. Quem é você pra decidir que não podemos morrer lutando? É então que nessas duas conversas, o Loki conversando com o Mobius e o Loki conversando com a Sylvie, descobre o que deve ser feito. Houver esperança de poder substituir essa coisa por outra melhor. Que é se sacrificar para salvar todas as histórias, todos os universos, todos os seus amigos e todas as pessoas que ele ama. E aí que o Loki fala que ele sabe o tipo de Deus que ele tem que ser, que é o Deus das histórias, o Deus que se sacrifica para manter as histórias existindo. Eu sei que tipo de Deus eu preciso ser para vocês. Ele destrói o tear temporal com os seus poderes e traz vida ao multiverso através da sua magia. Ele vai então para o fim dos tempos e senta aonde é o trono daquele que permanece. E lá ele fica se sacrificando por toda a eternidade, para todo o tempo, sempre sozinho, que é o seu maior medo, como ele já tinha dito antes, para salvar e deixar todas as pessoas poderem viver as suas vidas por todo o tempo. E é muito louco como o fato de utilizar os seus poderes cria praticamente uma ramificação absurda no formato de uma Yggdrasil, que é a árvore da vida da cultura nórdica. Então ali na AVT, no futuro, já mostra ele simplesmente podando e caçando todas as variantes do Kang. E uma delas ali é justamente o Kang que foi derrotado pelo Homem-Formiga enquanto Mania. Reino adjacente ao 616, mas cuidaram disso, então tá tudo bem por enquanto. O Mobius decide se aposentar da AVT para ter uma vida própria na linha do tempo, enquanto os outros ficam ali na AVT para proteger todo o multiverso. E a série termina mostrando o Loki, enquanto a AVT protege todo mundo, o Loki tá lá sentado se sacrificando sozinho por toda a eternidade para que os outros possam viver. E é dessa forma épica e absurda que termina a segunda temporada de Loki. Semana que vem vamos falar de WandaVision aqui no canal, então já se inscreve aqui para não perder e acompanhar toda a nossa saga Marvel com um vídeo por semana aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchic-tchica!